Bom, vamos lá, galera. Então, a gente tem aqui, né? Peguei como exemplo aqui um ovo para a gente ver quem são e para que servem os anexos embrionários, né? Beleza. Então aqui a gente está vendo o embrião. Lembrando, primeira coisa importante, o conceito de anexo embrionário é uma estrutura formada a partir do embrião, beleza? Então aqui a gente tem o embrião e os anexos bem evidenciados aqui, tá? Então o primeiro anexo que a gente pode ver bem desenvolvido, né, nesse grupo, né, numa ave ou num réptil, é o saco vitelínico. Lembra, com esse nome, o saco vitelínico, ele vai servir para armazenar vitelo, e vitelo é uma reserva energética. Aí vamos lembrar, pessoal, que a gente está falando de um grupo animal que tem um ovo do tipo megalécito ou telolécito completo. Ou seja, lembre-se que o embrião ele vai completar seu desenvolvimento todo dentro do ovo. Então, ele não vai receber em nenhum momento mais alimento da mãe. Então, ele tem que ter uma reserva significativa para que esse desenvolvimento seja viável, beleza? Por isso que o saco vitelínico, em aves e répteis, ele é bem desenvolvido, certo? Bom, um outro anexo importante a gente ver aqui é o alantoide. O que é esse alantoide? Lembra que eu falei? O embrião ele não vai sair de dentro do ovo enquanto não completar seu desenvolvimento. Então, ele vai crescer e, obviamente, vai gerar metabólitos que precisam ser excretados. Só que não tem como o embriãozinho fazer um xixizinho do lado de fora. Então ele precisa fazer o quê? Ele precisa pegar essas suas excretas nitrogenadas e armazenar dentro de um anexo, que é justamente o alantoide. Então, um papel básico do alantoide é servir como um órgão de armazenamento de excretas. Então, ele está ligado diretamente à excreção, certo? Só que como ele tem uma superfície muito grande, ó, ele tem uma superfície muito significativa. Então, como ele também é muito vascularizado, né, para que as excretas cheguem nele, ele também acaba servindo para realizar trocas gasosas. Então, o alantoide tem duas funções: eliminação de excretas e trocas gasosas. A gente tem aqui o âmnion, que é essa membrana que está envolvendo o embrião aqui, ó, beleza? Que está cheio de líquido amniótico. Né? No nosso caso, a gente chama o âmnion de bolsa. Né? A bolsa, que nós falamos comumente, é o âmnion. E esse âmnion está cheio de líquido e ele tem qual função? Bom, tem algumas funções. Primeiro, a maior parte desse líquido é água. Então, como a água tem um calor específico alto, ele funciona, de certa forma, para ajudar o embrião a manter a sua temperatura corporal. Uma outra coisa é que ele impede que o embrião desidrate, que é a principal função dele, para falar a verdade. Né? Ele é uma piscininha para o embrião. Então, ele evita que o embrião desidrate fora de um ambiente aquático. Isso, por exemplo, que justificou o sucesso dos répteis, né, entre os vertebrados, na conquista do meio terrestre. Porque o anfíbio ele ainda é um grupo animal que não tem âmnion. Então, se um anfíbio coloca esse ovo fora d'água, fora de ambiente úmido, o embrião ele desidrata e morre. Os répteis resolveram isso fazendo uma piscininha para o seu embrião, que é o âmnion, cheio de líquido, tá certo? Além disso, ele evita um colabamento de membranas. Então, todas essas membranas que formam a alantoide, que formam o saco vitelínico e tal, eles não entram em contato com o embrião, o que poderia causar um colabamento, ou seja, essas membranas poderiam se fundir e se desenvolver aderido ao próprio embrião, né? Uma outra coisa é que como o âmnion está cheio de líquido, ele também funciona como uma estrutura de proteção contra choques mecânicos também, tá certo? E o outro anexo é o córeo, que envolve todo o embrião e todos os outros anexos embrionários. Com essa superfície tão grande, ele vai servir para realização de trocas gasosas, tá? Lembrando, pessoal, que a casca do ovo, ela é impermeável, ela não deixa passar água, mas deixa passar gases. Então, as trocas que acontecem via casca do ovo é a saída de CO2 e a entrada de gás oxigênio, tá legal? Bom, algumas observações importantes aqui.
A vesícula amniótica, ela cresce, ela se desenvolve concomitantemente com a formação da blástula, tá? Que a gente viu lá nas primeiras aulas. E que a vesícula vitelínica ela tem uma função de armazenamento energético, com exceção daqueles animais que têm ovos oligolécitos, isolécitos ou alécitos, que é o nosso caso, por exemplo, né? Como o embrião ele vai receber alimento da própria mãe, né? No caso de mamíferos placentários, logo no início da gestação, não é necessário que haja um armazenamento significativo de vitelo nessa vesícula. Por isso que ela é bem reduzida e acaba compondo o cordão umbilical no caso dos placentários, tá bom? A mesoderme da vesícula vitelínica, ou seja, a parede da vesícula vitelínica, é responsável pela produção das primeiras células sanguíneas e dos primeiros vasos sanguíneos, ok? Eu falei para vocês que o âmino aparece em quem? De répteis para cima, então répteis, aves e mamíferos, entre os vertebrados. Ela não está presente nem em peixes, nem em anfíbios, ok? A função do âmino que a gente falou, hidratação, né, evita uma desidratação, manutenção térmica, impedir colapamento, proteção contra choques, e no caso de mamíferos placentários, ele também é responsável por uma dilatação do colo uterino durante o período de preparação para o parto, tá? Em mamíferos, o âmino eliminado, ele é a bolsa, né, que a gente comentou, ele é eliminado junto com o parto, junto com a placenta, posteriormente, e nas aves e nos répteis ela é absorvida. O alantóide, ele forma, no nosso caso, ele forma a placenta, vasos sanguíneos placentários, cordão umbilical e bexiga urinária, beleza? O alantóide, no caso das aves e répteis, ele também, como eu falei, tem uma superfície muito grande, então ele realiza trocas gasosas, excreção e também transfere cálcio da casca para o embrião. Por isso que, à medida que o embrião vai se desenvolvendo, quando ele está prontinho, o pintinho lá, por exemplo, ele consegue quebrar a casca, porque ela já está bem mais fina, porque a maior parte do cálcio já foi para o esqueletinho do pintinho, ok? Então, resumindo, as funções dos anexos embrionários, saco vitelínico, âmnion, alantóide e córeo. Saco vitelínico, reserva energética, âmnion, desidratação, choques mecânicos, evitar colapamento de membranas, o alantóide, trocas gasosas, excreção, o córeo, principalmente tem a função de trocas gasosas. Beleza? Isso por enquanto.